Pessoal, sejam bem-vindos a mais um estudo de caso aqui da Target Engenharia e Gerenciamento. Projeto real, tá? 13 unidades térreas, duplex, tá? 2 pavimentos, em condomínio deitado. O empreendimento foi concebido para ser implantado numa cidade do interior de São Paulo, uma cidade aí com renda per capita relativamente alta, né? Como são, né? Todas as rendas per capita aí das cidades do interior de São Paulo, região muito rica do Brasil. Então a gente teve aí um empreendimento com valor adequado de venda, um valor interessante para um público amplo, relativamente amplo de compradores. Primeiramente a gente fez a análise aqui para o cliente considerando, desconsiderando, perdão, o financiamento bancário, né? Mas a análise de viabilidade prévia ela deve ser sempre feita sem considerar eventual financiamento bancário. O financiamento bancário ele entra posteriormente, né, na equação de formação do funding, né, a análise de viabilidade, né. Isso porque o banco, né, quando ele for receber a proposta, né, de empreendimento, lá no âmbito do Programa Apoio à Produção, da Caixa, né, eles vão fazer uma análise de viabilidade. Naturalmente que, né, só se aporta recurso naquilo que é sustentável, né, naquilo que é viável, né, naquilo que vai dar retorno. Então a gente opta sempre em fazer, né, todos os estudos de caso aqui no canal, aqui no programa Master Executivo, vocês vão notar que a gente sempre faz o estudo de viabilidade desconsiderando um evento, primeiramente, né, desconsiderando o financiamento bancário, né, e uma vez o empreendimento sendo considerado viável, né, a gente coloca na equação de funding, né, o financiamento bancário. Ok? Aqui nesse caso, eu vou mostrar para vocês as duas formas de operar, tá? E mostrando para vocês qual é a diferença, tá? De um eventual financiamento bancário ou não, tá? No empreendimento, mas inicialmente a gente vai avaliar esse empreendimento considerando a origem do recurso, né? De duas formas, né? Primeira de venda, né? Origem por meio de vendas, né? E a segunda fonte de recursos vem do próprio bolso do construtor empreendedor. Né? Quando se coloca na equação de funding, né, o financiamento bancário, né, à medida que o financiamento bancário vai entrando na equação de funding, né, vai saindo, né, vai sendo reduzida a necessidade de capital próprio do empreendedor. Né? Isso aqui é um empreendimento relativamente pequeno, são apenas 3 unidades, porém com uma qualidade arquitetônica muito interessante, né, com controle de acesso, né. Esse empreendimento foi projetado para ser implantado sobre 4 lotes de 300 metros cada um, totalizando aí 1.200 metros. Tá? Só passar aqui um pouco de informações relativas ao cenário. Tá? O cenário de vendas, né, como todo empreendimento incorporado, né, ele se inicia antes do início das obras, né, quando você obtém o RI no cartório, você já pode iniciar as vendas, né? Não inicie venda sem ter o RI, senão você vai se enquadrar em crime contra a economia popular, né? Então você primeiro obtém o RI no cartório do processo de incorporação, aí você pode começar vendas na planta, tá? Você pode vender até um ano, até dentro de um ano, aí você pode vender sem dentro de 6 meses você pode vender, né? Podendo aí desistir do empreendimento, se for o caso, né? E nos próximos 6 meses depois do primeiro período você pode continuar vendendo, porém sem possibilidade de desistência, tá? Isso é assunto lá para o nosso curso de incorporações, mas o cenário aqui, ó, as vendas se iniciam, né, com a obtenção do RI no cartório, né, e se finalizam, né, em até 12 meses após a conclusão das obras, tá? Ou seja, você tem aí até um ano para vender as unidades restantes, né, depois da obra concluída. Naturalmente que é dentro de um cenário normal de vendas, né, que é esse cenário que a gente está considerando aqui, né, você vai fazer, né, vendas aí antes da obra começar, né, para se capitalizar, né, vendas durante a obra, né, e aqui nesse caso aqui, 2 vendas depois da obra concluída. Ok? Esse aqui é um cenário que eu considerei dentro de uma situação normal, né, ou seja, 4 vendas antes do início das obras, né? Mais 3, 4, 5, 6 vendas durante as obras, né? E 2 vendas, né, no período aí que vai
de 12 meses entre a data de conclusão das obras, né, até finalizar-se aí 12 meses, né, um ano depois, tá? O cenário de vendas, então, é assim, tá? As unidades vendidas depois da obra pronta, elas podem perfeitamente ser financiadas pelo banco. Tá? Aí você estaria vendendo uma unidade pronta, né? Não uma unidade na planta, né? E o financiamento seria da pessoa física, né? Compra de unidade individual, contrato individual, né? De compra de unidade habitacional concluída e nova, né? No caso. Né? O programa Apoio à Produção, a gente financia, né, imóveis ainda na planta, né, durante a produção. Né? Isso implica que, quanto mais vendas você fizer anteriormente ao início das obras, menor será a sua necessidade de capital. Se você vender 100% das unidades, vender 13 unidades antes das obras começarem, você não vai gastar capital praticamente nenhum. Né? Você vai ter um custo aí de projeto, né, o sinal lá do terreno, né? Registro da incorporação no cartório de imóveis, né, o trabalho de orçamento, estruturação do negócio, né, dentro do programa Apoio à Produção. A gente faz isso aqui na empresa, tá? A gente presta esse serviço, estruturação do processo de financiamento Apoio à Produção. Né? Primeiro o estudo de viabilidade, depois a estruturação do projeto, depois o preenchimento da documentação e, enfim, né, o acompanhamento, a consultoria durante a fase de contratação e eventualmente a execução de obra, tá? Então, nesse cenário aqui, ó, né, o cliente dá 30% de entrada, tá? Essa planilha aqui você pode mudar, ó. Coloca aqui 20, naturalmente que o saldo aqui, ó, né, seria de 80, tá? Então a planilha, ela automaticamente, ela já atualiza os valores aqui, tá? Basta que você altere aqui, ó, na entrada, né? O limite de financiamento da Caixa é de no máximo 80%, tá? No SFH, no SFI de até 90%, né? Cabendo aí, então, uma entrada de 10%. No SFI são empreendimentos com valores maiores, tá? De 1,5 milhão para cima, ok? No âmbito aqui desse programa aqui, a gente vai fazer a simulação dentro do sistema financeiro da habitação, ok? A taxa máxima de juros aí é limitada, né? Então a gente tem aí uma certa vantagem, né? A taxa de juros é limitada a 12% ao ano, enquanto no SFI não existe taxa mínima, tá? É uma taxa compactuada entre cliente, né, e banco em função de demanda aí de mercado, tá? Então aqui, ó, essa planilha ela foi desenvolvida, né, para análise de empreendimentos de casas, tá? Então aqui você vê que tem casa 2 aqui, existem alguns empreendimentos que têm tipologias diferentes, tá? Nesse caso aqui, todas são iguais, com um valor de avaliação de 300 mil. Essa avaliação aqui, nossa empresa foi contratada para fazer. Tá? A gente fez uma avaliação direta pelo método comparativo direto de dados de mercado, né, com um nível de fundamentação aí máximo, né, exigido pela norma, né? Então a gente chegou aí com um nível de confiança muito assertivo, na casa de 90%, né? Ao preço de valor de venda, né? Valor de venda de 300 mil. Esse dado aqui não é aleatório, tá? Isso aqui é feito de forma científica, esse cálculo aqui. Tá? O engenheiro da Caixa, o profissional avaliador, ele vai fazer essa mesma análise aqui. Tá? Então não adianta você querer, não, eu quero 500, não é o que você quer, é o que o mercado paga, o que o mercado trabalha. Né? Então você tem que ser bem realista se você quiser. Você pode até pedir 500, né? Mas a Caixa não vai financiar isso para você, né? E eventualmente você não vai vender, né? Vai ficar agarrado lá. Né? Se tem uma unidade similar vendida por 300 mil, para que você vai colocar a sua vendida a 500 mil? Né? Você tem que trabalhar dentro daquilo que o mercado absorve. Tá? E no nosso nível de competição, né, nós somos tomadores de preço, né? A gente absorve, a gente utiliza o preço que o mercado trabalha, né? Claro que se você desenvolver um empreendimento diferenciado, né, com um acabamento diferente, né, um eventual aí, item extra, né, uma piscina, uma área gourmet e tal, você pode cobrar naturalmente por isso, né? O mercado também reflete, né, o preço a ser pago por uma utilidade a mais ou um padrão de acabamento diferenciado. Tá? Esse estudo estatístico, esse estudo de preço aqui é feito de forma estatística. Tá? Então você consegue capturar todo o comportamento da concorrência no mercado, né? O que vende, o que não vende, qual é o produto, qual é o preço dele,
né, onde estão localizados, né, qual a área média, né, qual o padrão de acabamento mais recorrente. Então você consegue capturar, né, a leitura de mercado de forma muito precisa, né, fazendo aqui o seu empreendimento partir de uma fundamentação adequada, né, para quem se propõe a trabalhar de forma profissionalizada. Né. Então, vamos lá, 300 mil valor de venda, tá, uma obra aqui de 8 meses, tá? O projetinho daqui a pouco eu vou mostrar para vocês aqui, as maquetes aqui na capa do vídeo, né? Você já tem aí uma noção do que é esse empreendimento, né? Mas no final aqui desse vídeo eu vou mostrar para vocês as maquetes eletrônicas enviadas pelo cliente, né? Então o cenário de vendas está aqui, tá? Nesse cenário, ó, presta atenção aqui, ó, a entrada é dada pelo cliente, né? A gente estava trabalhando com 30%, né? 30%, né? Foi o cenário inicial. Vamos trabalhar com 20%, que é o cenário da caixa, né? A caixa financeira. Basta você mudar aqui, que a planilha, né? Ela vai distribuindo aqui os valores ao longo do mês, ó. O que ocorre aqui, ó? Esse valor aqui, ó, é pago pelo cliente, tá? Se o cliente comprou aqui essa unidade no mês 2, ele vai dar uma entrada de 60 mil e os 240, que é o saldo do preço, né? Vamos colocar aqui 80, né? Vou mudar o texto aqui, a gente alterou ali em cima. O saldo do preço ele vai pagar no decorrer da obra. Olha o valor da parcela, 40 mil, 40 mil, 40 mil, 40 mil. Tá? Isso aqui, ó, o cliente a rigor tem que ter para te pagar. Ele tem que ter esse dinheiro para te pagar, ele vai te dar esse dinheiro todo mês, o cliente. Né? Agora, se houver o financiamento bancário, né, o programa apoio à produção, esse dinheiro já não sai do bolso do cliente, esse dinheiro sai do banco para o seu caixa. Então, aqui para efeito de fluxo de recursos, né, de entrada, tanto faz, né, para análise, efeito de análise, se ele vem do bolso do cliente ou se vem do bolso do banco. Então, o que importa é que você vai receber isso aqui mensalmente. Você precisa receber para você concluir a obra, executar a obra e ter o seu ganho, né, claro. Então, você note, ó, a facilidade que um financiamento do tipo apoio à produção da Caixa proporciona para o empreendimento, né, para a viabilidade de empreendimentos, né. Quem tem esse dinheiro aqui para pagar mensalmente para uma empresa fazer uma casa para ele? Olha aqui, para quem comprou aqui nesse mês aqui, vai ter que dar uma entrada de 60, depois logo no outro mês 120 mil e no outro mês mais 120. A pessoa pode ter um dinheiro guardado, né? Claro, mas a maioria não tem. Né? A pessoa depende de financiamento. E quando existe um financiamento bancário, esse dinheiro aqui já não sai do bolso do cliente. Ó. Isso aqui sai do banco. Vai para o seu caixa, mas sai do banco. Né? O cliente ele vai pagar isso aqui para o banco depois em 30 anos. Né? Então, ao invés dele precisar ter aqui 48 mil, 120 mil, ele vai pagar durante a obra os juros, né, e depois ele vai financiar. Né, junto ao banco, vai pagar pelo banco, a relação fica entre banco e cliente. Né, então ele vai pagar o saldo aí em 30 anos. Nessa parcela aqui, cai para ele pagar 48 mil, ele vai pagar 1.200 por mês. Né, tem casos aí de empreendimentos mais simples que a pessoa paga R$800 por mês. Então você ampliou assim, de forma muito significativa, de forma muito extensa, a base de cliente que tem condição de comprar esse empreendimento de você, né, se você entrar aí com financiamento bancário. Tá? Então esse aqui é o cenário de vendas, ok? Vendas feitas antes do início das obras e vendas feitas depois. Tá? Sobre a receita de venda, você precisa abater o imposto. Né? É claro que aqui, gente, ó, ao longo do tempo, você vai reajustando aqui o valor das parcelas. Tá? Isso aqui precisa ser feito. Tá? O custo da obra sobe, você tem que reajustar o valor da parcela também. Se você estiver vendendo aí diretamente para o cliente, e o cliente que vai te pagar, você já pode inserir aqui um indexador aqui, ó. Eu coloquei aqui o INCC dividido mensalmente, ele foi distribuído aqui pelo tempo, tá? Aqui na frente, ó. Você pode, vou diminuir o zoom aqui para você ver. Ficou muito. Aqui, ó. Então aqui, ó, vai sendo corrigido aqui, isso aqui é o fator de correção. Então isso aqui é o valor que eventualmente vai ser recebido de fato, tá? Em função das vendas, né, da entrada e das parcelas mensais. Né? Então aqui nessa linha nós temos o valor de receita, né, já reajustado pelo índice o fator de correção. Né? E uma empresa operando no lucro presumido, né, uma SPE, Sociedade de Propósito Específico, operando no lucro presumido, ela tem uma incidência de imposto sobre a receita, né, que é da ordem de 3,65%, né, a título de PIS e COFINS, que incide sobre a receita, tá, sobre o que você receber. Tá?
Não é sobre lucro, é sobre receita, tá? Aqui, ó, eu faço duas simulações. Uma no lucro presumido, né, na SPE atuando no lucro presumido, a outra na SPE atuando no regime especial de tributação, né, cuja alíquota é de 4% sobre a receita. Tá? Mas qual é a diferença entre um e outro? No lucro presumido, você tem sobre a receita o PIS e COFINS. Né? No RET, que é o regime especial de tributação, você tem 4% sobre a receita, mas esses 4%, dentro desses 4%, estão inclusos imposto de renda, contribuição social sobre o lucro líquido, PIS e COFINS. No lucro presumido é só PIS e COFINS sobre a receita. Aqui no RET são todos os impostos federais, né? Eles incidem sobre a receita. Né? No lucro presumido, né, você tem essa tributação aqui de 3,65 sobre a receita e depois você tem ainda a tributação do imposto de renda, né, e da contribuição social sobre o lucro em cima do lucro. Né? Então você tem duas tributações. Então aqui, ó, uma linha está aqui, a outra linha está aqui, né? As duas considerando aí dois regimes de tributação diferentes. E você tem ainda um outro abatimento sobre a receita, que é a corretagem, né? A corretagem você não paga para o corretor parcelado, né? Você vendeu, mesmo que você vai receber parcelado, você tem que pagar o corretor na bucha, né? À vista, né? Então está aqui o abatimento sobre a receita, a título de corretagem. E aqui, nas linhas 1 e 2, os resultados de receita, considerando esses abatimentos de impostos e corretagem. Isso aqui é que você recebe líquido, tá? Isso aqui que você vai aplicar na obra. Tá bom? Aqui vemos aqui o custo dos terrenos, 400 mil, os 4 terrenos, ok? Foi uma pichincha. Né? Muitas pessoas não consideram esses custos aqui, mas quem compra paga o ITBI. Você precisa colocar na estrutura de custo o ITBI. Aqui o ITBI, considerei lá para a região lá de 3%, o cliente me informou que era 3%. Né? A comissão sobre a compra do terreno também tem que ser paga. Tá? 5%. Tá? Eu coloco aqui os 5% sobre... meu encargo, tá? Meu encargo, eu não coloco sobre o cliente, é eu que estou procurando, eventualmente é um contrato de incorporação, eu não vou jogar em cima das costas dele 5%, né? Eu que vou pagar, eu que estou propondo, né? Ok? Aqui você tem então essa estrutura de custo aqui relativas à fase inicial, tá? Custo de terreno e TBI, tá? E comissão, né? Ainda tem o registro, né? Do terreno ainda, não coloquei aqui, né? Mas tem o registro do terreno, né, na matrícula, no seu nome, né, ou posteriormente no nome do próprio condomínio. Né. Esse valor ele pode ser financiado também pela Caixa, tá? Ele tem lá nos serviços preliminares os custos, tá, com regularização e serviços iniciais. Tá? Então aqui, ó, projetos, planejamento, estruturação legal, jurídica. Tá? Esse aqui é o valor que normalmente uma empresa vai cobrar para fazer projeto, planejamento. Da estruturação legal, jurídica, né, com a consultoria de um advogado especializado no direito imobiliário, nada muito complexo, tá? Bem como aqui o registro da incorporação no cartório, tá? Publicidade e propaganda, R$6.000. É pouco? Não, não é pouco não. Tá? É muito, né? Se você for fazer publicidade em revista, jornal, panfleto, é pouco, né? Mas hoje a gente não trabalha com isso mais, a gente trabalha com marketing digital, né? E R$6.000 é muita grana para você fazer marketing digital, né? Marketing digital você faz a coleta dos leads, né? Que são os cadastros de pessoas interessadas, você apresenta o empreendimento, você faz por virtual, você dá informações, você monta uma página, você monta perfil no Facebook, no Instagram, né, começa a fazer meio marketing. Então 6.000 é um valor muito adequado, tá, para esse tipo de empreendimento aqui. E aqui você tem o custo do edifício, né, a construção dele. Esse custo aqui ele vem da nossa planilha aqui de orçamento. Ó. Né, aqui tem as áreas equivalentes, tá, de construção. Né, aqui eu considerei 75, né, e a área de divisão proporcional é a área comum ali do condomínio, a área de manobra. Né, tem ali custos com muramento, paisagismo, né, pavimentação das áreas de manobra, de acesso de pedestre, a guarita, né, o muro frontal, iluminação. Né, lá no fundo tem lá um quiosquezinho lá no fundo, né, um pergolado, na verdade, com um banquinho para as pessoas sentarem, fazerem ali descansar depois de um exercício, né, eventualmente ali ficar divertindo com as crianças, enfim, tem uma série de utilidades. Então, aqui nessa tabela aqui, ó, eu calculo, tá, de forma estimativa, tá? Isso aqui sem calcular os quadros da BNT, mas muito provavelmente, da forma que eu faço aqui, esse valor aqui está muito próximo dos valores que tem lá nos quadros da BNT, que são obrigatórios.
Tá? Então, enfim, né, você chegou aqui embaixo aqui na área de construção, multiplicada pelo custo unitário de construção, né, aqui tem, eu coloquei aqui já, ó, né, a tabela 647, pesquisada aqui em agosto de 2021, tá, para a região lá de São Paulo, interior de São Paulo, né, considerando o custo de construção aí no padrão normal, acrescido de um percentual, tá, de variação. Tá? Como isso aqui é um orçamento paramétrico, eu sempre considero 10, 15% como fator de correção. Tá? Eventualmente a gente erra o orçamento, né? Então nesta fase de estimativa, né, o orçamento detalhado você reduz muito a margem de erro, né? Mas o orçamento detalhado você precisa ter os projetos em mãos, né, completos. Então você vê aqui, ó, 1.463 foi o custo considerado para este padrão de acabamento médio, normal, ligeiramente para normal alto, tá? 1.463, eu coloquei um fator de correção aqui de 15%, né? Cheguei no custo unitário de construção de 1.700, tá? Se você quiser fazer uma projeção de inflação mais detalhada, basta você inserir aqui, ó, estou projetando que a inflação do setor, né, do custo de construção vai ser de 10% durante o período da obra. Basta você botar 10% que ele corrige, dá o valor para você e reflete, né, esse valor é refletido lá nas outras planilhas, tá? Ah, por que tem um BDI de 10% aqui? Vamos supor que você contrata uma empresa terceirizada, uma construtora, ele vai te cobrar um lucro, tá? Ele vai te cobrar, é aqui que você coloca 10%, né? Então, 2.340.000 é o custo, esse custo está refletido aqui no cronograma físico-financeiro, distribuição aqui, ó, 2.340.000, essas células aqui, ó, são células de controle, tá, de avaliação, de correção das formas, tá, de conferência, tá, são células, cálculos de conferência, então 2.340.000, 2.340.000, aqui já aplicado o INCC novamente, ó, esse mesmo cálculo que é feito lá no cenário, né. Então essa linha aqui, ó, custo corrigido acumulado, ela está aqui no cenário, tá? Tá aqui, ó. Tá aqui, ó, na verdade, ó. Né? É bom ir conferindo, né? Os valores. Aqui, você vê que a planilha está corretíssima, 2.385.000. E aqui embaixo, ó, voltando aqui na planilha no cronograma, 2.385.000. Né? Então a planilha está correta, né? Ela puxa os valores, é bom ir conferindo sempre, né? Então aqui você tem uma saída de caixa. Lá em cima a gente fez a entrada, né? Vendas, né? Abatimentos aí de impostos de corretagem, aqui você está fazendo a saída de caixa. O que é isso daqui? Né? Isso aqui é um fluxo de caixa, né? Entrada e saída de dinheiro. Né? Quanto mais você vender, mais rápido você vender, menor a sua necessidade de caixa próprio. Né? Aqui você tem os resultados. Ó. Né, o lucro, né, depois da tributação de imposto de renda, tá? Isso aqui no lucro presumido, no regime de tributação de lucro presumido, aqui no regime de tributação no regime especial. Você vê a diferença, a vantagem de um regime para o outro, são quase 100.000, ó. Se você operar no RET, você tem um ganho aqui, ó, de R$109.000, ó. Isso aqui é um lucro que vai para o seu bolso, em vez de você pagar imposto. Tá? Nós fazemos aqui um planejamento tributário considerando vários cenários de operação. Tá, vários tipos de empreendimentos, considerando aí o RET, considerando o regime do lucro real, o regime do lucro presumido. Tá, a gente tem aí uma série de cálculos que precisam ser feitos. Uma bobagemzinha dessa aqui, um estudo de planejamento tributário, ó, você já ganha R$110.000 aqui, ó, né? Só pelo simples fato de fazer planejamento tributário. Você vai pagar todos os impostos dentro da lei. Só que com o planejamento tributário você deixa de pagar R$110.000 e fica com esse dinheiro para você, é seu lucro, é seu ganho. Né? Você fez um trabalho correto de análise. Né? Voltando aqui embaixo, aqui, ó, o que importa para nós aqui numa análise dessa aqui? Né? Essa planilha aqui da Target, ela foi desenvolvida para fazer análise de incorporações. Tá? Ela é aplicável a qualquer tipo de incorporação, prédio, de salas, prédios de apartamentos, empreendimentos grandes, pequenos, condomínios de casa, deitados, né, condomínios industriais, galpões, né, loteamentos, né, uma série de empreendimentos de construção civil podem ser avaliados por essa planilha, fazendo-se, né, naturalmente a devida adequação. Tá? Aqui nós temos os resultados, tá? Eu mostro aqui o resultado do planejamento tributário. Tá? Você vê aqui que no lucro presumido, a sua alíquota total é de 6, vou colocar aqui, ó,
6,73, ao passo que no RET é de 4%, né? Você já nota aqui, simplesmente pela comparação de alíquotas incidentes, né, que você já tem um ganho operando no regime especial de tributação. E aqui, ó, nós temos uma análise de viabilidade, tá? No resultado aqui, vamos trabalhar aqui no RET, ó, regime especial de tributação. Olha a taxa de retorno desse empreendimento aqui mensal, a TIR, 10% ao mês, 10% ao mês. Tá, quanto que rende aí um tesouro direto aí? Não são 6,25% ao ano? Você note que esse empreendimento aqui ele é extremamente viável, tá? Extremamente assertivo, viável. Tá? Aqui eu não vou mostrar para vocês, isso é objeto da nossa consultoria, tá? Mas quando eu presto essa consultoria para os clientes, as duas grandes informações que eu entrego, além de tudo isso que você já viu, né, porém na consultoria há um plus, né, específico para cada empreendimento, né, são os comparativos com os benchmarks de mercado. Tá, eu comparo o desempenho deste empreendimento com o CDI, com a Selic, com o retorno de um fundo imobiliário, né, com o retorno da Bolsa de Valores, aqui na figura do Ibovespa, e, né, comparo o retorno desse empreendimento com os retornos das construtoras que têm demonstrações financeiras publicadas, né? No caso dessas empresas aqui, ó, Tenda, MRV, Cirela, Direcional, cada uma aqui no seu nicho de mercado, no seu segmento, né, elas têm publicações, né, publicadas de forma obrigatória, de forma trimestral, né, exigidas pela Bolsa de Valores, pela Comissão de Valores Imobiliários. Então é fácil da gente pegar isso, analisar o balanço de cada uma delas, né, e ir lá, né, fazer os cálculos para se determinar a rentabilidade, a eficiência de uso de capital, né, margens sobre venda, margens sobre lucro, né, retorno sobre o equity, né, que é o capital próprio. Né, aqui, ó, você vê aqui, 99% de retorno sobre o capital próprio. Né, ó, mas como que isso é possível? É perfeitamente possível. Equity é capital próprio. Tá? Como nesse empreendimento aqui, você está tendo retorno sobre o seu capital e sobre o capital do cliente, né, esse equity aqui se torna muito maior, porque quanto mais vendas você fizer antecipada, menos a sua necessidade de capital, porém o retorno é o mesmo. Você vai ter o mesmo retorno trabalhando com capital de terceiro e com o seu. Quando você reduz o seu capital, né, o seu ganho, o retorno sobre o seu capital, ele aumenta muito, porque a sua base diminui. Por isso que é 99%. Se o capital fosse todo seu, né, então o seu retorno seria isso daqui, 18,70. Se o capital fosse todo seu. Como não é todo seu, né, grande parte vem de venda, é capital das pessoas que vão aplicar na obra, né? Então você está tendo um lucro, um retorno no equity sobre o seu capital, né? O resultado do gerenciamento desse capital dos terceiros, ele é mensurado sobre, né, comparativamente sobre o seu capital próprio. Mas se você estiver trabalhando sem nenhum capital próprio, né, aqui seria aqui, ó, mais de 150%. Você não está trabalhando sem nada, sem dinheiro nenhum, você não está colocando dinheiro nenhum, praticamente nenhum, claro, né? Você está trabalhando com dinheiro de terceiros. Então o retorno sobre o seu capital, né, o retorno de R$100 sobre R$1, ele é muito, né? O retorno de 100 sobre 90, ele é pouco, né? Então esse que é a grande estratégia aqui quando você vai desenvolver um empreendimento, é esse valor aqui que você precisa chegar nele, ó. Return on equity, né? O equity é o seu capital. E para você vender esse empreendimento para um eventual investidor, para um eventual morador, né? Para um eventual parceiro comercial que você vai, né, juntar aí numa SPE, né? Os seus sócios, né? Você faz essa comparação aqui, ó. Salvo engano, a Tenda no último trimestre teve uma rentabilidade de 15%. De 15%, né? Então esse empreendimento aqui, ó, ele está retornando, né, quase 120%. Você tá retornando aqui 120%, perdão, 20,62% a mais do que a Tenda, né? Esse empreendimento aqui, ele rende mais do que a Tenda, né? A Tenda teve um mês aí que ela teve, foi 13% de resultado, né? 143% acima, né, do resultado, do lucro, né, do return on equity da
do retorno sobre investimento da Tenda, tá? Da MRV também gira nessa faixa, da Cyrela o retorno dela é maior, então os empreendimentos deles são mais caros, né? Eles têm maior valor agregado em função do custo de produção, da Direcional também. Né? Considerando aqui que você vai vender esse empreendimento na planta, né, para um investidor. Vamos supor que você vai vender esse empreendimento na planta para um investidor. Aí você vai comparar com ele, para ele, né, você vai fazer a comparação para ele lá do CDI. Né? CDI, Selic 6,25, CDI deve estar em 6,18, mais ou menos. Né? Olha quanto que esse empreendimento aqui, ó, ele rende mais do que o CDI. É 1.600% acima do CDI. Tá? Aqui, ó, isso aqui é o retorno sobre o investimento, tá, da Tenda. Vamos fazer sobre o retorno on equity, só sobre o capital próprio da Tenda. Salvo engano, o cálculo foi 22% que eu obtive lá no balanço deles. Então aqui a gente muda, aqui já não é, aqui é o seguinte, aqui é o retorno on equity desse empreendimento dividido pelo retorno on equity da Tenda. Esse empreendimento aqui ele está rendendo 450% a mais do que a consultora Tenda. Por que isso acontece? A Tenda, a MRV, essas empresas que têm um grande volume, né, de unidades produzidas, né, elas não ganham na unidade, né, elas ganham no volume. Né, por isso que o empreendimento dela é aceitável pelo mercado, né, e é absorvido com muita rapidez pelo mercado. O preço deles é baixo. Devido ao grande volume que eles têm, eles podem inserir um produto muito competitivo no mercado, reduzindo o preço. Isso faz com que a margem deles seja reduzida. Isso aí é uma estratégia para você pensar bem. Quando você for entrar com um empreendimento numa região onde já tem empreendimento da Tenda, ou da MRV, ou de uma empresa regional que produz muitas unidades, né, que tem condição de reduzir o preço, para inserir o produto no mercado, mesmo ganhando menos, ela ganha muito na quantidade, no volume, né? Você precisa ter ciência da rentabilidade dessas empresas para você, né, adequar o seu valor. Você não vai colocar um apartamento igual da Tenda para um valor maior. Para você colocar um valor maior, para você ter uma rentabilidade adequada, você tem que gastar menos, né? Você tem que fazer uma jogada entre custos, né, rentabilidade exigida mínima, né? Se você for colocar um empreendimento similar ao da Tenda, você tem que ter uma rentabilidade igual a deles. Você não pode entrar com o mesmo empreendimento similar deles, na região que eles estão atuando, né? Com a sua rentabilidade que você está acostumada, né? O seu produto não vai ser um produto competitivo. Ou seja, né, a Tenda e a MRV, elas têm uma atuação nacional muito grande. Inclusive a MRV está lá em Miami, né, fazendo empreendimentos lá agora, recente, né? Mas você, naturalmente, se você tem uma escala de produção baixa, né, 3 unidades, 50 unidades por ano, você procura ir em regiões onde a Tenda não está. Eles são muito grandes, operam a nível de Brasil, né, mas eles não estão em todas as cidades. Eles não conseguem atender a demanda 100%, né? Nós temos aí essa vantagem competitiva, né? Busque implantar empreendimentos em regiões, né? Em áreas, né? Fazendo um desenvolvimento estratégico, naturalmente, um estudo de viabilidade estratégica e mercadológica, principalmente, né? Para você inserir um produto competitivo e não bater de frente com uma mega empresa dessa daí, que é a Tenda, né? Que é a MRV, porque senão você não vai conseguir desovar o seu empreendimento, vai ficar com o capital empatado lá. Resumindo aqui no final, finalizando aqui essa planilha, em função dos valores do cenário de venda, né, você tem aqui no final o cálculo da necessidade de capital próprio que você precisa. Né? Nesse cenário aqui, você precisa de 582 mil no RET e 623 no lucro presumido. Vamos mudar aqui em cima o cenário de venda para a gente ver quanto que você vai precisar, né? O capital próprio que você vai precisar. A grande resposta é a seguinte, que você tem que buscar é o seguinte, de quanto que eu vou precisar? Quanto que eu preciso ter de dinheiro para fazer esse empreendimento? Dinheiro meu. Se eu vender mais rápido ou menos rápido, esse valor vai para quanto? Para cima ou para baixo? Eu consigo, né? Se o cenário de venda não for do jeito que eu estou pensando, eu vou ter capital para poder conduzir o empreendimento? Eu vou poder absorver com o meu dinheiro essa margem? Se você não tem esse dinheiro, você está correndo um sério risco. O seu empreendimento é arriscado, você está trabalhando de forma mais arriscada, né? Então você tem que ter muita atenção nisso daí. O gestor financeiro, o empresário da construção civil, ele tem que ter muita ciência dessas questões. Se caso ocorrer um aumento de 10% nos custos, né, meu empreendimento ainda é viável? Nós respondemos para você todas essas questões aqui, montando um processo desse aqui para você. Tá?
Outra questão importante, como que se mensura o risco de um empreendimento? Vamos supor que você tem 800 mil no bolso. Perdão, você tem 600 mil no bolso. Se o cenário de vendas não se concretizar da forma que você está querendo, você vai ter que precisar de mais dinheiro. Não veio da venda, vai ter que vir de você. Você tem esse dinheiro. Em qual volume que é esse dinheiro? Qual o montante que você precisa? Vamos fazer isso aqui agora, rapidinho, para encerrar o vídeo. Aqui a gente está considerando 4 vendas, Aqui, vamos colocar aqui 2 vendas antes das obras começarem. Aqui eu coloco aqui mais uma aqui e outra lá na mesma hora. Então a gente fechou com 13 unidades. Deixa eu somar aqui, ó. Para ver se nós temos 13. Ok, 13 unidades, tá? Então era de 623 mil. Se você não conseguir efetivar as vendas do volume que você planejou, eram 4, agora são 2, antes das obras começarem, as vendas vão ser feitas, lá na frente. Você conseguiu concretizar só lá na frente. O seu volume de capital próprio necessário, ele pula de 623 para 900 mil, quase 1 milhão. É essa pergunta que você precisa se fazer. Eu vou ter esse dinheiro? Se o cenário de vendas não se concretizar, eu vou ter esse dinheiro? Qual é a diferença entre o projetado e o eventualmente realizado lá na frente se o meu cenário não se concretizar? De quanto a mais que eu vou precisar? Eu tenho esse dinheiro próprio? Eu tenho fonte para buscar esse dinheiro? Pode ocorrer o contrário também. No empreendimento aí bacana, vendável, vamos supor que você vende das 13, você vendeu 5 aqui, e dessas daqui, você vendeu tudo no decorrer da obra. Vou colocar uma aqui, aqui, e lá no final você vendeu só uma, depois da obra pronta. Você vendeu tudo antes do início das obras, e durante as obras. Deixou só uma que ficou para trás, para depois da obra pronta, Deixa eu só conferir aqui de novo, eu costumo conferir sempre para não errar. Aqui então nós temos que ter, aqui tem 14, tá vendo? Vou mudar aqui, vou colocar aqui, essa aqui, vou colocar aqui uma aqui, Nós temos 13 unidades, tá? Então as 13 unidades foram vendidas aqui, 5 antes da obra e o resto no decorrer da obra, ficando somente uma para 12 meses depois da conclusão da obra. O seu capital já caiu de 623 mil, a sua necessidade de capital, para 525. Já começa a ficar mais viável, Agora vamos fazer um exercício interessante aqui, só para finalizar rapidinho. 0, Isso é perfeitamente viável. Eu já vi empresas fazer isso aqui que eu vou fazer para você agora. Vamos supor que você vendeu as 13 antes de começar a obra. Você já fechou o grupo com tudo vendido. Então o dinheiro já está certo. Ele já vai entrar para o seu caixa. O dinheiro de venda. O dinheiro vem ou do bolso da pessoa ou do banco. Vamos ver aqui quanto você precisa de capital próprio. De nada. Não precisa de nada. Você já vai começar recebendo. O número aqui até saiu positivo. Deixa eu só mudar aqui. Em vez de você precisar de 623, a gente estava com quanto mesmo? A gente estava aqui com... aqui, A gente estava precisando de 426 mil, Se você efetivar todas as vendas antes de começar, você, além de não precisar ter dinheiro nenhum, você já vai largar com o seu lucro na mão, 529 mil. Ok? Onde está o segredo? Estruturação do empreendimento viável, inicialmente, formação da questão econômica, o estudo da questão econômica, depois a formação do funding, quanto que você precisa para fazer o empreendimento, e depois dimensionamento aí, de um cenário de vendas, onde você vai projetar aí os cenários possíveis de acontecer, e tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo, a norma exige pelo menos 5 cenários, 3 cenários, eu faço sempre com 5, para você detectar aí, essa necessidade de caixa em função dos vários cenários de venda possíveis, Ou seja, estando o empreendimento bem estruturado sob a ótica financeira, tendo sido feita a análise de viabilidade econômica, e você dimensionando um cenário de vendas aí realista, que você certamente vai conseguir fazer aquele cenário acontecer, ou melhor do que ele,
você tenha aí um empreendimento perfeitamente viável e lucrativo, né? Lembrando que essas metas que estão aqui, né, esses cálculos que estão aqui, eles têm que se tornar metas operacionais. Tá? Tudo isso que está aqui, né, despesa mensal, vendas mensais, né, você precisa colocar, fazer acontecer, né, lá durante a execução do empreendimento. Ou seja, né, tudo que está travado no planejamento que você considerou como o cenário central, nós vamos seguir esse plano aqui, né, lá do planejamento. Ele precisa ser colocado em prática e virar metas operacionais mensais, tá, durante a execução do empreendimento. Ok?